passar para o modo de apresentação. Bom, então, como eu estava iniciando aí o processo, né, a gente estava começando a falar sobre o sistema digestório. Então, nós temos no sistema digestório um conjunto de órgãos e estruturas que vão trabalhar em conjunto para retirar as moléculas que vão ser usadas pelo nosso corpo como fonte de energia, como esqueleto carbono, né, a partir do alimento que nós ingerimos, né, para que essa molécula, então, possa ser absorvida pelo corpo e ser usada para os vários destinos aos quais essas moléculas de nutrientes que nós precisamos para que o nosso corpo funcione, acabem, então, funcionando. Além disso, além de ter essa capacidade de digerir o alimento, pegar, por exemplo, um pedaço de carne e tirar dele todos os aminoácidos e absorver isso, disponibilizando isso na corrente sanguínea, o sistema digestório também é um sistema excretor. Ele excreta do corpo tudo aquilo que é resíduo alimentar, que por algum motivo nós não conseguimos digerir, e aí então ele elimina isso, e ainda excreta também substâncias que o corpo produz, e que não são excretáveis pela urina, né? Por causa de características físico-químicas, ela não consegue ser excretada pela urina e acaba sendo excretado pelas fezes. E ainda participa do nosso sistema imunológico, né? E ajuda aí o nosso sistema a se defender de uma série de doenças que poderiam acometer o nosso corpo, né? Essa parte da sua participação no sistema imunológico, vocês vão estudar com detalhamento quando for fazer o módulo de mecanismo de agressão e defesa lá no segundo período. Então, a gente vai citar ela aqui, mas ela não vai ser trabalhada nesse momento. Ela vai ser trabalhada no momento oportuno, lá no segundo período. Bom, então vamos lá. O que é o processo de digestão? O processo de digestão ele envolve duas partes. Uma parte mecânica, em que o alimento vai ser triturado, vai ser amassado, misturado com as secreções digestivas, e uma parte química, que é a digestão que envolve a ação do ácido do estômago e a ação de várias enzimas que o nosso corpo produz nas vários tipos diferentes de secreções digestivas e que vão, então, quebrar essas macromoléculas em moléculas pequenas o suficiente para serem absorvidas. Além disso, o processo de digestão envolve também a absorção dos nutrientes, que é o produto final da digestão, aquilo que o meu corpo vai realmente aproveitar do que eu ingeri enquanto alimento, né? E, para finalizar, ele vai excretar os resíduos desse processo de digestão e, junto com esses resíduos, excreta também alguns produtos do nosso metabolismo que são excretados pelas fezes. Para fazer isso, basicamente, o sistema digestório ele é um tubo longo, que nós chamamos de tubo digestório, e anexo a ele a gente tem algumas estruturas. A boca e as glândulas acessórias, certo? Ou glândulas anexas, né? Que seriam as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado, né? Que são anexos a esses órgãos, certo? Esse tubo digestório ele é subdividido em partes, em segmentos, que nós conhecemos como esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, né? E cada segmento desse é subdividido em partes, né? Por exemplo, o intestino delgado, né? Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejum e ilho, né? Mas histológico e menos morfológico, digamos assim,
essa divisão, né? Ou anatômico, talvez, em alguns casos, né? Mas todas essas partes trabalham para cada uma realizar a sua parcela nesse processo de digestão. A boca e a orofaringe, né, funcionam como porta de entrada do sistema digestório, certo? E que são responsáveis por dar aquela triturada, né, a digestão mecânica inicial do processo, com o trabalho da mastigação, com os dentes, né, para fazer com que o alimento que você ingeriu seja quebrado em moléculas capazes de permitir que você engula o alimento, né? E ainda trabalha no sentido de empurrar, né, o alimento em direção ao esôfago. Então, para que esse tubo digestório funcione de maneira adequada, existem alguns processos motores que estão envolvidos nessa digestão. Então, o segmento do tubo digestório, todos eles têm pelo menos 2 camadas de tecido muscular, formando feixes, que são feixes, uma camada formando um feixe circular ao órgão e outra formando um feixe longitudinal ao órgão. De maneira geral, a camada circular fecha a luz do órgão e a camada longitudinal encurta o tamanho do órgão. Isso faz com que o alimento se movimente dentro desse tubo digestório, né? Então, você vai tendo essas movimentações. Além disso, existe também em algumas regiões o que nós chamamos de esfínteres, né? Esses esfínteres, eles compartimentalizam a região, o segmento do tubo digestório. Então, por exemplo, o esôfago tem um esfíncter inicial e um esfíncter final do esôfago, né? E assim sucessivamente, né? Dessa forma, você tem, né, a contenção durante um período do alimento dentro daquela região, né, separada pelos esfínteres. Bom, quase todo o tubo digestório é composto por musculatura lisa, de controle involuntário, né, via sistema nervoso autônomo, e que a gente não tem domínio sobre esse controle. Mas uma pequena parcela do esôfago, o terço inicial do esôfago, e o esfíncter anal externo são controlados, são compostos por musculatura esquelética, de controle voluntário. Porque o ato de deglutir o alimento é voluntário, né? E a defecação também é um ato que tem controle voluntário, né? Pelo menos parcialmente. Tá? Então, o movimento dos alimentos dentro do tubo digestório envolve, né, basicamente três movimentos. O movimento de deglutição, que vai, então, envolver, né, os movimentos da boca, da orofaringe e do esfíncter esofágico, para que você engula o alimento. O movimento de propulsão, que vai empurrar o alimento por dentro do tubo digestório. E as ondas de mistura, que envolvem, né, movimentos dentro do estômago e do intestino para misturar o alimento com as secreções digestivas. Tá? Para que esses movimentos aconteçam, nós envolve, né, no tubo digestório propriamente dito, contrações tônicas e rítmicas do músculo liso, que vão impulsionando, aos poucos, esse alimento por dentro desses órgãos, gerando aí esses vários movimentos. Além do funcionamento do esfíncter, que ora vai estar aberto, ora vai estar fechado, dependendo da necessidade e de esvaziamento ou não do órgão, né? Então, vamos começar a estudar esses movimentos. Então, nós vamos ver primeiro aí a deglutição, né? Então, o ato de engolir o alimento depende, inicialmente, do esfíncter esofágico superior, certo? Que trabalha de maneira importante, tanto na deglutição como na respiração. Porque quando nós estamos respirando o ar,
o esfíncter esofágico superior se fecha para que o ar não entre para dentro do esôfago e vá para a traqueia. E assim vá para os pulmões. Quando nós vamos engolir, faz o contrário. O esfíncter esofágico superior se abre e a glote se fecha, pelo movimento da epiglote. Aí fecha, para de ir ar para o sistema respiratório e o alimento vem para o esôfago. E assim evita que o alimento caia no buraco errado, né? A maioria das vezes funciona muito bem. Né? De vez em quando acontece aí algum contratempo, né? E aí cai um grãozinho de arroz no buraco errado, alguma coisa assim, né? Bom, para que a deglutição aconteça, também há necessidade do movimento da língua. Então, a movimentação da língua ajuda a empurrar o alimento em direção ao esôfago, né? E esse processo de deglutição ele é controlado pelo centro de deglutição do bulbo. Então, o bulbo percebe que está, né, com a mastigação, que está na hora de você engolir o alimento, e ele faz essa coordenação, certo? Como o bulbo também controla o centro respiratório, então ele organiza as duas coisas, né, evitando assim que você esteja respirando e engolindo ao mesmo tempo, que poderia aí dar problema, né? Os movimentos peristálticos do esôfago vão levar o alimento que entrou para dentro do esôfago em direção ao estômago, né? E, no início da deglutição, o esfíncter interno, desculpe, o esfíncter inferior do esôfago já se abre também para que o alimento passe. Por que isso? Ele já se abre logo de início. Porque pode ser que o que você esteja engolindo seja algo muito fluido, tipo água, né? Então, você está bebendo um copo d'água, começou a engolir a água, ele já abriu o esfíncter lá embaixo, porque aí já passa. Se for um negócio que demora um pouco mais a passar, de qualquer forma, o esfíncter já vai estar aberto. O trabalho desse esfíncter esofágico inferior é muito importante, porque quando ele está fechado, ele evita, né, que o conteúdo do estômago volte para o esôfago. Né? Esse esfíncter também é chamado esfíncter cardio, né? Que comunica, então, o esôfago com o estômago. Né? Então, esse esfíncter, ele estando fechado, ele evita que o alimento retorne, né, junto com o suco gástrico para o esôfago. O esôfago ele não tem proteção para suportar a acidez do suco gástrico. Então, se acontece esse retorno, que nós chamamos de refluxo gastroesofágico, o ácido do estômago começa a corroer a mucosa do estômago, e aí a pessoa desenvolve uma esofagite, o que é bastante desconfortável, né, para a pessoa. Tá? Então, o bom funcionamento disso é importante. Né? Algumas pessoas têm esse refluxo, desenvolvem esse refluxo por estresse, ou por algum outro problema relacionado, e precisa fazer tratamento para melhorar nesse processo. Né? Bom, engolimos o alimento, ele passou pelo esôfago, chegou no estômago. Aí vai acontecer agora a digestão mecânica do estômago. Essa atividade motora do estômago, então, vai envolver 3 fases. Uma fase de armazenamento, em que o estômago relaxa para receber o conteúdo que está chegando, armazenando ali durante um tempo o alimento dentro do estômago. A parte de processamento e mistura desse alimento com as secreções do próprio estômago, e a parte de esvaziamento do órgão. Então, inicialmente o estômago relaxa, recebe o alimento, contrai, mistura o alimento. Como que ele contrai? Contrai de cima para baixo, mas ele encontra a resistência da saída do alimento pelo esfíncter inferior do estômago, que seria o esfíncter piloro. Né? Esse esfíncter pilórico, ele vai estar fechado,
o alimento vai ser empurrado em direção ao esfíncter, a secreção digestiva já vai estar lá, porque ela desce por ser mais fluida logo, então ela é produzida, escorre para a região do piloro, quando chega lá, eles se misturam. Vai comprimindo com a contração do estômago o alimento sobre a secreção digestiva. E aí ela retorna num movimento de retropulsão. Então ele vai e ela retorna, ele vai e ela retorna, e ele fica fazendo isso. Como esse esfíncter não fecha 100%, fica um mínimo espaço, partículas que são menores de 2 milímetros conseguem passar. O que é maior que isso fica. Então, ele vai fazendo isso e vai forçando, e aquelas partículas que já estão pequenas o suficiente para passar pelo orifício, passam. Aquilo que não conseguir passar, fica. E o processo de digestão vai acontecendo. Além de misturar com a secreção digestiva, a digestão química, ácida e enzimática vai acontecendo, e as partículas vão sendo quebradas, né? Quimicamente. Bom. Terminou esse processo, misturou o que deu para misturar, digeriu o que deu para digerir. Partículas que ficaram maiores que 2 milímetros não passaram até agora, ficaram no estômago, e aí elas vão passar posteriormente no intervalo que nós chamamos de interdigestivo, né? Então, nesse intervalo entre o processo de digestão e outro processo de digestão, nesse intervalo, aí o esfíncter piloro vai se abrir mais, e aí essas partículas, então, vão passando, essas partículas maiores que não foram digeridas, passam, certo? Quando essas partículas estão passando, né? Ou seja, o esfíncter piloro está mais aberto, a partícula está passando. Começa a aparecer nova carga de suco gástrico, certo? Porque você começou a comer um outro alimento, a fazer uma nova refeição, certo? Então, esses pequenos jatos de suco gástrico que aparecem no duodeno estimulam sensores que estão ali e provocam a liberação de substâncias que vão contrair novamente o esfíncter, diminuindo assim o esvaziamento do estômago, para que o processo de digestão mecânica recomece com esse novo alimento que está chegando, certo? Então, por que aumenta a secreção de suco gástrico durante quando você começa a comer de novo? Quando você põe o alimento na boca, o sistema nervoso já recebe a informação, está comendo. Vamos precisar de suco gástrico. Ele já estimula a produção de suco gástrico. Aí esse suco gástrico cai e vaza para o duodeno. O duodeno fala, tem que fechar o piloro. Fecha o piloro. Aí as ondas de mistura recomeçam, certo? Fazendo, então, esse processo aí de atividade motora, promovendo, então, essa digestão mecânica associada à digestão química que o suco gástrico proporciona. O alimento que sai do estômago passa a ser chamado, então, de quimo, ou seja, ele já dissolveu o suficiente para não ser mais uma coisa pastosa, como era quando ele chegou no estômago. E aí, lá dentro do intestino, esse quimo, então, vai sofrer agora a movimentação do peristaltismo intestinal, que vai ser aquele movimento de propulsão que eu citei anteriormente, que vai empurrando o alimento em direção ao intestino grosso. Só que, no peristaltismo intestinal, além de eu ter esse movimento de propulsão, de empurrar, eu tenho também um movimento de misturar esse quimo com a secreção que está vindo do pâncreas, que está vindo do fígado e que o próprio intestino produz. Então, o suco pancreático, a bile, o suco intestinal vão ser misturados a esse quimo. Então, esse processo de contração, de movimento peristáltico, ele envolve a contração da camada longitudinal, da camada circular, acaba tendo um movimento das vilosidades intestinais e até o movimento das microvilosidades.
tudo isso acaba gerando essa movimentação no intestino, possibilitando a mistura e o contato das microvilosidades com os nutrientes já possíveis de serem absorvidos para que a absorção aconteça, certo? Então, há esse movimento. Esse movimento, ele é um movimento mais continuado. Então, as ondas de peristaltismo vão passando, né, em grandes áreas, e isso você observa, né, a contração da musculatura, né, como que fosse uma coisa contínua por todo o intestino. Diferente disso, é o movimento no intestino grosso. O movimento do intestino grosso ele é mais ou menos o seguinte: a parte inicial do intestino grosso vai recebendo o que está vindo do intestino delgado e meio que armazena aquilo. E 2 a 3 vezes por dia acontece um movimento de massa. Então, o colo ascendente se contrai, empurra o que está ali para o colo transverso, do intestino grosso. O que está no colo transverso é empurrado para o colo descendente, depois para o colo sigmoide, e assim sucessivamente. Então, vai havendo esse movimento de massa que não é contínuo, como acontece no intestino delgado. Então, o intestino grosso ele fica meio paradão lá, e aí, 2 a 3 vezes por dia, ele recebe o estímulo e fala: agora está na hora de a gente movimentar essa massa fecal que está se formando. Aí ele vai transitando essa massa fecal de um segmento para o outro, certo? Dentro do intestino grosso. Ok? Então, isso acontece 2 a 3 vezes por dia, dependendo da quantidade, do volume de massa que está sendo ingerido e que tem que ser movimentado pelo organismo. Quanto maior for a parte de fibras não digeríveis que você ingerir, mais vezes esse movimento de massa vai ser necessário, né? Aí chega a parte final do processo, que seria, então, a defecação. Essa massa fecal vai chegando no reto, o reto vai se enchendo de massa fecal, e isso distende o reto. Essa distensão do reto dá o estímulo que a gente reconhece como a vontade de defecar, né? Então, dá aquela necessidade de defecar, né? Aí, na hora que isso acontece, o esfíncter interno do ânus se abre e o esfíncter externo permanece fechado, porque o ato de defecação ele é voluntário. Então, o interno abre para que o estímulo, né, e a vontade de defecação aconteça, mas o esfíncter externo ele se mantém fechado para que você controle o momento exato que a defecação vai acontecer. Tá? Feito isso, chegou lá no momento da defecação, o que acontece? O relaxamento do esfíncter externo do ânus, o encurtamento do reto, então o reto se contrai via a musculatura circular e a musculatura longitudinal, empurrando essa massa fecal em direção ao ânus, o esfíncter externo voluntário se abre e a musculatura, os músculos bulbo-retais, que passam logo abaixo, por fora do intestino, que ficam contraídos também, relaxam, facilitando a passagem da massa fecal pelo ânus, certo? Além disso, as contrações da musculatura abdominal contribuem comprimindo o reto para facilitar a evacuação das fezes, ok? Não há um padrão de quantas vezes é normal a pessoa defecar por dia. Então, tem pessoa que é uma vez, tem pessoas que é 2, tem pessoas que é 3, tem pessoas que é 1, 2 vezes por semana, né? Isso vai depender da quantidade de massa fecal e da dieta de cada um, certo? Tem pessoas que comem, ingerem alimentos muito ricos em fibras, formam mais volume de massa, consequentemente defecam em menor intervalo de tempo. Pessoas que ingerem menor volume dessas fibras, vai ter menor volume de massa fecal, vai demorar mais tempo, tá?
O que não pode é ficar 2 semanas, por exemplo, sem defecar. Vocês, como futuros médicos, vão atender aí quando tiverem pronto-socorro, né? Um paciente que vai chegar com cólica abdominal, né? Dizendo, ó, eu estou com vontade de defecar, já tem 18 dias que eu não defeco e não estou conseguindo fazer. Por quê? Quando fica muitos dias, como a água vai sendo retirada da massa fecal à medida que ela permanece no intestino, quanto mais tempo fica, mais ressecadas as fezes ficam. Então, às vezes, a massa fecal fica tão ressecada que ela não consegue mais passar pelo ânus. A pessoa tem a vontade, tem o estímulo e não consegue eliminar as fezes. E aí você vai ter que prescrever uma lavagem intestinal para poder, né, ajudar esse paciente aí a eliminar essas fezes tão ressecadas que ele está tendo nesse momento. Ok? Então, próxima parte da nossa aula, nós vamos falar, então, da absorção e distribuição dos nutrientes, certo? Então, como que eles são absorvidos e para onde, quais os destinos principais desses nutrientes. Então, após o processo de digestão, em que o alimento foi transformado, então, nessas moléculas pequenas para ser absorvidas, que nós chamamos de nutrientes, porque elas são necessárias ao funcionamento do nosso corpo, né? A gente tem, então, que fazer a absorção desse nutriente. O que é essa absorção? É retirar o alimento da luz do intestino e passar isso para a corrente sanguínea. Então, para isso, nós vamos usar as células absortivas, que nós vamos ver na semana que vem lá na aula com a professora Léa, tá? É aquela célula que tem a microvilosidade. Essa célula vai absorver o nutriente pela sua membrana apical, certo? E pela membrana basal, ela vai deixar o alimento passar, esse nutriente passar para a corrente sanguínea. Sempre próximo dessas células passa um capilar sanguíneo, um capilar linfático, que é para que o nutriente caia naquele capilar ao qual ele se destina, certo? Para que essas moléculas passem através da membrana celular, então nós vamos ter o quê? Processos de transporte através da membrana. Aqueles processos ativos, passivos, endocitose, exocitose, etc., que vocês já estudaram. Eles é que vão estar envolvidos nessa absorção do nutriente. Que tipo de transporte vai ser esse? Vai depender do tipo de nutriente a ser absorvido. Então, vamos ver alguns, né? Então, por exemplo, no que diz respeito aos carboidratos, nós temos 3 tipos de monossacarídeos normalmente absorvidos pelo corpo, que estão mais presentes na nossa dieta. A glicose, a galactose e a frutose. Glicose e galactose, se vocês lembram da aula que vocês tiveram com o Brito, elas são moléculas quase idênticas, né? Só uma hidroxila em posição diferente, uma com relação à outra, né? Então, elas usam o mesmo mecanismo. São moléculas tão similares que o mecanismo é o mesmo. Qual é o mecanismo? Transporte ativo secundário mediado por sódio. Ou seja, passa por um canal a favor de um gradiente de sódio, glicose e galactose. Então, elas entram na célula e o sódio depois é bombeado por transporte ativo para fora. Então, por isso que é chamado de transporte ativo secundário. Ele entra a favor do gradiente, tem mais sódio fora do que dentro da célula, e aí ele leva a glicose junto, porque o canal só deixa passar se passar a glicose e sódio junto. Aí ele passa. Quando chega lá dentro, a glicose fica para sair por um outro mecanismo, e o sódio é bombeado por transporte ativo para fora. Então, isso evita que a concentração de sódio dentro da célula fique elevada, porque eu bombeio o sódio para fora o tempo todo, mesmo a concentração do sódio do lado de fora da célula estando mais elevada. Já a frutose, por ter uma estrutura química um pouco diferente da glicose e da galactose, né? Uma vez que quando ela cicliza, em vez dela formar um anel de 6 membros, ela forma um anel de 5 membros apenas, não é reconhecida por esse mesmo canal,
que faz o transporte ativo secundário de sódio. Então, ela tem um canal próprio absorve frutose por difusão facilitada, certo? E aí ele usa um receptor tipo GLUT5 para a frutose ser transportada para dentro da célula. Uma vez que esses 3 monossacarídeos estão dentro da célula, ele tem que passar pela membrana basolateral para o meio extracelular, né? Mas já para dentro da submucosa, ali no tecido conjuntivo, para poder cair na corrente sanguínea. Lá eles usam um receptor que faz difusão facilitada desses monossacarídeos, mas é um receptor tipo GLUT2, que aí ele reconhece tanto anel de 6 membros como de 5 membros, para ele é tudo carboidrato, passa tudo. Sendo monossacarídeo, passa por ele. Então, esse GLUT2 coloca esses monossacarídeos pelo mesmo canal para fora da célula. E aí ela cai na corrente sanguínea e vai ter o seu destino. Ok? Bom. A absorção dos aminoácidos e oligopeptídeos. De maneira geral, nós não absorvemos proteínas. Nós absorvemos pequenos peptídeos ou aminoácidos livres. Mas nós temos alguns casos específicos de absorção proteica. Primeiro, absorção de proteínas intactas que são resistentes ao processo de digestão, certo? Que são absorvidas por mecanismo de endocitose tipo pinocitose. Isso acontece apenas no período neonatal. Vocês se lembram que com o processo de amamentação, né, a mãe transfere imunidade para o bebê, por isso esse é um dos das grandes importâncias da amamentação já nos primeiros dias de vida da criança com o leite materno, exatamente por causa dessa transferência da imunidade. Então, esse período neonatal, esse mecanismo de absorção de proteínas intactas que vem do leite da mãe, que vão transferir imunidade, então, essas proteínas intactas seriam, então, anticorpos, que a mãe transfere amamentando o filho. E aí, essa absorção, então, acontece por pinocitose. Depois, isso não vem mais. E aí, essa absorção desaparece. No entanto, existe, à medida que nosso sistema imunológico se desenvolve, né, o aparecimento das células chamadas células M. Essas células ficam ao lado das células absortivas e elas fazem também a endocitose de proteínas que são antígenos, né, alvo para a resposta imunológica. Então, ela vai captar proteínas que vão servir de alvo para o nosso sistema imune produzir anticorpos. O funcionamento dessas células será discutido melhor lá quando eu falei do sistema imunológico lá no módulo de mecanismos de agressão e defesa no segundo período de vocês, tá? Mas o que essa célula faz? Ela faz a endocitose numa vesícula e faz a exocitose do outro lado da célula, um mecanismo de transporte transcelular, né? Certo? Então, ela entra por um lado e sai pelo outro sem processo de digestão intracelular. Não há degradação nenhuma dessas proteínas dentro da célula. Então, faz a vesícula de endocitose, engole a proteína, passa por dentro do citoplasma, quando chega do outro lado da célula, faz a exocitose, e aí o sistema imunológico nosso reconhece essa proteína como um corpo estranho e vai fazer os seus anticorpos para esse antígeno. Ok? Bom, mas no que diz respeito à nutrição propriamente dita, o que nós vamos absorver? Nós vamos absorver dipeptídeos, tripeptídeos e tetrapeptídeos, que são pequenos, né, polímeros com 2, 3 ou 4 aminoácidos, é o máximo que a gente consegue absorver de resíduos de proteínas que vieram da digestão, né, daquilo que nós ingerimos como alimento, e aí ele é absorvido por transporte ativo secundário associado a gradiente de prótons. Então, aí, em vez de ter um gradiente de sódio, agora é um gradiente de prótons, certo?
sai H+, e entra esses dipeptídeos. Tá? E o que a gente mais absorve é o aminoácido já livre, ou seja, aquele que quebrou completamente e ficou o aminoácido livre. Aí esse é absorvido também por transporte ativo via ligação com o sódio, certo? Do outro lado, para sair de dentro da célula esses aminoácidos, esses dipeptídeos, etc., há, então, mecanismos passivos diversos, né, porque os aminoácidos são bastante diferentes, certo? Uns dos outros, né? Então, aí você tem vários mecanismos, vários canais diferentes para a passagem desses aminoácidos aí via transporte passivo. Aumenta a concentração dentro da célula, está maior do que do lado de fora, ele passa por difusão passiva, ok? Normalmente facilitada. Tá? Bom, aí as vitaminas. Bom, as vitaminas, nós temos tipos diferentes de vitaminas, né? Umas classificadas em hidrossolúveis, outras em lipossolúveis, né? Dentre as hidrossolúveis, como elas são bastante diversificadas estruturalmente, né? Elas têm mecanismos bastante distintos. Então, por exemplo, as cobalaminas, né? Elas são dependentes de uma substância chamada fator intrínseco, que é produzido no estômago, e a cobalamina se liga a esse fator intrínseco. Quando chega lá no intestino, a célula do intestino tem um receptor para esse fator intrínseco. Então, esse complexo cobalamina-fator intrínseco liga com o receptor e aí a endocitose acontece. Nós chamamos isso de endocitose mediada por receptor. Então, você vem, cobalamina, liga com o fator intrínseco, o fator intrínseco liga no receptor e a membrana engloba todo o complexo, né? Fator intrínseco, receptor e cobalamina, tudo de uma vez. Já o ácido fólico, que é uma proteína, desculpa, uma vitamina, que é importante para o processo de síntese de proteica, né? Tá? Ele tem um transporte ativo específico para ele, gasta energia para transportar ácido fólico. E esse transportador, ele muda, né, de quantidade na célula, ele é sintetizado, expressado na membrana, por exemplo, quando a mulher está gestante, porque durante a gestação a mulher precisa de mais ácido fólico, porque ela tem que fornecer ácido fólico para a síntese proteica do bebê que está em desenvolvimento. Então, inclusive, há uma carência normal de ácido fólico durante a gestação, que a mulher tem que fazer a reposição de ácido fólico, né? E para garantir essa maior absorção de ácido fólico por causa dessa maior necessidade, o corpo da mulher, então, aumenta a quantidade desses transportadores que fazem esse transporte ativo do ácido fólico, né? Outras vitaminas, como a B1, B2, C e H, são absorvidas por transporte ativo secundário associado ao sódio, cada um usando um transportador específico para ela, né? E a B6 é absorvida por transporte passivo. Já as lipossolúveis, A, D, E e K, são de características lipídicas, né? Elas são absorvidas por afinidade pela própria bicamada de lipídios. Então, forma-se pequenas micelas contendo essas vitaminas, e isso é absorvido aí, né, por difusão simples, né, através da junção dessa micela com a membrana, fazendo essa absorção, certo? E os lipídios? De forma geral, o lipídio é absorvido por difusão simples. Ele tem afinidade pela membrana. Se você pensar em fosfolipídio e colesterol, eles já fazem parte da membrana, então ele é como se fosse membrana misturando com membrana mesmo, absorve facilmente. E os triacilglicerídeos também, por ter características apolares bastante importantes, também são absorvidos por difusão simples, tá? Só que dentro da célula, esses lipídios absorvidos são juntados, formando uma lipoproteína, que seria uma porção de lipídico com uma porção de proteína.
Essa lipoproteína formada dentro da célula absortiva, ela é chamada de quilomicron. Esse quilomicron ele tem cerca de 1% de proteína e 99% de lipídio. E aí esse quilomicron, que ele é uma macromolécula grande, ele é retirado da célula por exocitose. Aí a célula faz a exocitose, né? E ele é enviado para a linfa. Cai na corrente linfática e vai para o tecido adiposo, né? Alguns quilomicrons, por acaso, caem na corrente sanguínea. Aí eles vão para o fígado e o fígado dá um destino diferente para ele lá. Tá? Bom, e a água? Né? A água é absorvida por osmose. Né? A água é uma molécula que não tem uma polaridade muito alta, né? E é uma molécula muito pequena. Então, a passagem da água através da membrana é considerada livre. Então, ela passa da onde está menos concentrado para onde está mais concentrado no movimento que nós chamamos de osmose. Certo? Esse processo pode acontecer tanto através da membrana, como entre uma célula e a outra. E apesar das células terem aquelas junções celulares que fixam a célula do lado, impermeabilizando a célula para que não haja entrada inadvertida de substâncias entre as células, né, a água consegue passar nesse processo aí, entre essas membranas, certo? Então, a água passa por aí. A gente chama de osmose paracelular, né? Tá? E, normalmente, ela passa em função de que a célula bombeia o sódio para o lado de fora da célula, o meio extracelular fica concentrado de sódio e a água vem tentando, então, diluir esse excesso de sódio. Tá? Bom, e o sódio? O sódio é absorvido, como a gente já citou, junto com um monte de substância orgânica, nesse transporte ativo secundário associado ao sódio. Então, muito do sódio é transportado dessa forma, além de existir também um transporte de sódio trocado por H+. Então, joga H+, puxa sódio, certo? Associado ao sódio, sempre acaba passando também cloreto, né? Então, para contrabalançar as cargas, né, positivas e negativas na célula. O cloreto ele é absorvido, trocado por bicarbonato. Então, a célula produz bicarbonato, joga o bicarbonato para fora, cloreto para dentro. Tá? O ferro. Nós ingerimos 2 tipos de ferro na nossa dieta. O ferro dito ferro M e o ferro dito não M. O ferro M é aquele que vem da ingestão de proteínas de origem animal, né? Então, quando você come carne, por exemplo, né? Que quando você come carne, vem sangue da carne, que está dentro dos vasos sanguíneos, e vem também a proteína chamada mioglobina, que está presente na musculatura, né? Tanto a mioglobina como a hemoglobina do sangue, vem ligada a um grupo M, contendo um ferro. Então, por isso que a gente chama de ferro M, porque ele está associado já ao grupo M. Então, esse tipo de ferro ligado à hemoglobina ou à mioglobina, ele se liga a um receptor de membrana para hélice e acontece a endocitose mediada por receptor, absorvendo, então, todo o complexo. Lá dentro da célula, esse processo, essa vesícula contendo no seu interior essas proteínas, sofre digestão pelos lisossomos e aí libera o ferro. Aí esse ferro, então, cai na corrente sanguínea e vai ser usado para fazer as nossas hemoglobinas e as nossas mioglobinas. Já o ferro não M é aquele ferro que vem na sua forma iônica e que está em alimentos que não vieram que não estão ligados ao grupo M da hemoglobina e da mioglobina. Por exemplo, quando você come feijão, o pessoal fala, feijão é rico em ferro, né? Então, você come feijão, o ferro que vem lá é ferro não M. Aí pode ele estar em 2 estágios de oxidação diferentes, o ferro 2 e o ferro 3. O nosso organismo, ele absorve o ferro 3, desculpa, o ferro 2, né?
Então, quando o ferro que eu ingeri ele está na forma de ferro 3, ele tem que ser convertido em ferro 2, e há uma enzima no intestino para isso, que converte o ferro 3 em ferro 2, e aí um transportador de íons ferro divalente absorve esse ferro. Tá? Ainda no que diz respeito aos sais minerais, né, nós temos a absorção importante do cálcio. Né? O cálcio ele é absorvido por dois mecanismos. A via paracelular, ou seja, entre uma célula e a outra, e uma via direto por transporte ativo dependente de vitamina D. Certo? Que é a via principal de absorção de cálcio. Né? Então, absorve mais cálcio por dentro da célula via esse transportador dependente de vitamina D. Por que ele é dependente de vitamina D? Que é o seguinte, a vitamina D, ela atua no sentido de estimular a síntese de algumas proteínas, principalmente uma proteína chamada calbindina, que são proteínas que se ligam ao ferro, ao cálcio, se ligam ao cálcio e faz com que a célula sempre tenha pouco cálcio livre no seu interior, fazendo com que o gradiente de cálcio seja favorável à entrada do cálcio sempre, porque o cálcio não está livre, ele está cálcio ligado à calbidina. Depois a calbidina solta o cálcio para o transportador externo, e aí o cálcio vai para fora da célula, certo? Dessa forma, a presença da vitamina D é importante para que haja a síntese dessa calbidina, para que o cálcio possa ser absorvido. Por isso, né, que a carência de vitamina D, numa criança, por exemplo, leva ao raquitismo, né? Que a criança não se desenvolve, não cresce, não forma osso, porque não tem cálcio para formar osso. Certo? Então, por carência de vitamina D. Tá? De maneira geral, a vitamina D, a gente não tem carência dela, porque ela é produzida pelo nosso organismo, ela, na verdade, ela é um hormônio, né? A gente pode considerá-la um hormônio produzido no nosso organismo que catalisa ou que estimula a síntese dessas proteínas nas células absortivas. E ela é produzida no fígado e ativada na corrente pela radiação ultravioleta na pele, né? Então, você expôs ao sol. Tá? Aonde tem mais problema de carência? Mano? Nos lugares muito frios em que a pessoa vive constantemente com o corpo coberto e não tem incidência solar, né? Porque a pessoa fica maior parte do tempo dentro de casa, né? E a incidência solar é mínima, né? Tá? Aí, nesses lugares, há carência de vitamina D, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, dificilmente você encontra uma pessoa com carência de vitamina D, a não ser uma pessoa deficiente física, que não sai dentro de casa, que não faça os banhos, né, de sol e coisas desse tipo, né? Senão, não há carência. Né? Há um problema, às vezes, com relação à vitamina D, depois da menopausa, a mulher diminui um pouco essa síntese, porque ela é dependente um pouco de estrogênio, né? Aí dá a osteoporose. Bom, e o magnésio? O magnésio é um íon, né? Muito parecido com o cálcio, eles são da mesma família lá na tabela periódica, e em muitos mecanismos celulares, os transportadores para o magnésio são os mesmos do cálcio. No entanto, para a absorção intestinal, há um transportador específico para o magnésio. Né? Então, se achava antigamente que ele ia usar o mesmo transportador do cálcio, mas não é. Ele tem um transportador específico, né, de transporte ativo associado aí de magnésio. Ok? Então, aí, absorvemos os nutrientes. Para onde eles vão? O que eu vou fazer? Qual é o destino deles? Então, de maneira geral, carboidratos, por exemplo, qual é o principal destino? Produção de energia. Nosso corpo pega o carboidrato e fala, vamos produzir energia. Está precisando, é agora. Sobrou, reserva de energia. Como que eu faço reserva? Duas possibilidades. Eu faço reserva
na forma de glicogênio, em que as células fazem um polímero de glicose e armazenam isso dentro da célula para uso posteriormente, mas como a capacidade de armazenar glicogênio é pequena, na maioria das células, se eu já estoquei todo o glicogênio que eu podia estocar, a outra maneira de fazer reserva é sintetizar lipídio. E aí eu faço ácidos graxos que viram triacilgliceróis e mando para o tecido adiposo e guarda lá. Por isso que a gente engorda quando come carboidrato demais, certo? E ele serve também de esqueleto carbono para outras biomoléculas. Por exemplo, para fazer ribose, para fazer os nucleotídeos de RNA e RNA, DNA e RNA, né? Ou para fazer aminoácidos, como a alanina e entre outros, né? Tem alguns aminoácidos que são sintetizados a partir da glicose, por exemplo. Tá? E usa também carboidrato para fazer alguns oligosacarídeos que o nosso corpo utiliza para funcionar normalmente. Então, usa também aí, faz alguns, né, no tecido conjuntivo, por exemplo, tem muito, né, N-acetilglicosamina e etc., né, são alguns oligosacarídeos que participam aí da composição da matriz extracelular. Tá? Os aminoácidos. Principal destino de aminoácidos, síntese proteica. Está faltando energia. Então eu posso usar aminoácidos para produção de energia. Posso usar aminoácidos para produção de glicose, para não deixar faltar glicose para o cérebro. E posso usar aminoácidos para sintetizar algumas biomoléculas que são produzidas a partir de aminoácidos. Alguns hormônios, por exemplo, eles são derivados de aminoácidos. Eu pego aminoácidos e transformo em hormônios, né? Então, algumas biomoléculas aí que o nosso corpo precisa também são produzidas a partir de aminoácidos. E os lipídios? Nós temos basicamente 3 tipos de lipídios que nós ingerimos na dieta. Os triacilglicerídeos, cuja função principal é reserva de energia, e depois produção de energia no momento em que falta glicose, que a glicose vai ser usada primeiro, porque a capacidade de estocar glicose é pequena, a capacidade de estocar lipídio é alta, então o corpo usa lipídio primeiro para reserva, depois para a produção de energia. E para a biossíntese de algumas biomoléculas que podem ser produzidas a partir desses triacilglicerídeos. Já um outro lipídio que nós ingerimos na alimentação é o colesterol. O colesterol é usado para fazer biossíntese de hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são produzidos com base na molécula do colesterol. Nosso corpo é autossuficiente de colesterol. A gente produz colesterol por vias próprias. Mas se eu ingerir na dieta, eu preciso economiza energia, não preciso produzir o colesterol. Né? A maioria das pessoas isso é bem regulado. Algumas pessoas têm um desequilíbrio na biossíntese de colesterol e produz mais colesterol do que precisa. E aí ele fica com excesso de colesterol independente da dieta. E aí ele tem que tomar uma medicação para diminuir o colesterol e evitar problemas maiores posteriormente. Né? Além de servir para a biossíntese de esteroides, o colesterol também serve para compor os sais biliares que vão permitir fazer a emulsificação das gorduras lá durante o processo da digestão. Né? Um outro lipídio que nós ingerimos são os fosfolipídios. Fosfolipídio, o principal destino de fosfolipídio é a composição da membrana celular. Fazer parte daquela bicamada de fosfolipídio que a membrana é composta, né? Além disso, fosfolipídio também é usado para biossíntese de hormônios, né? Então, alguns hormônios no nosso organismo, como as prostaglandinas e os leucotrienos, são formados a partir de um fosfolipídio, como o ácido araquidônico, por exemplo, certo? E ainda é usado para biossíntese de outras biomoléculas no nosso organismo, né? As vitaminas, elas, em sua maioria, né, estão presentes em diversos processos celulares. Parece que alguém está pedindo para entrar aqui. Deixa eu só liberar lá, só um minutinho.
Então, as vitaminas são envolvidas em diversos processos celulares. A maioria delas, elas entram como coenzimas, ajudando as enzimas na catálise das reações químicas, né? Como recebendo um elétron, recebendo um próton, uma coisa assim, que vai fazendo a enzima funcionar de maneira adequada, né? Então, a gente tem ela participando muito nesses processos de catálise enzimática, né? Os sais minerais também estão envolvidos em diversos processos celulares, por exemplo, o cálcio, né? O cálcio está envolvido na coagulação do sangue, na formação da matriz extracelular dos ossos, né? Na ativação celular na transmissão do impulso nervoso, na contração do músculo, na uma série de ativações de mecanismos celulares que o cálcio precisa aumentar a concentração de cálcio no citoplasma para que aquele mecanismo aconteça, né? Então, esses são aí só alguns exemplos aí de várias possibilidades, né? Por exemplo, o ferro, né? O transporte de oxigênio dentro do corpo, né? E assim vai, ok? Bom, agora nós vamos para a nossa terceira parte, que seriam as funções hepáticas e o metabolismo dual. Então, o fígado, né? Além de produzir bile, ele faz uma série de funções dentro do nosso corpo, certo? Então, a gente eu listei em vários slides aqui, algumas dessas funções, detalhando um pouquinho, para a gente ter a noção da amplitude de trabalho que o fígado realiza, tá bom? Então, o fígado recebe, processa, armazena os materiais que foram absorvidos no sistema digestório, como os aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos, colesterol, vitamina. Tudo isso ele chega, ele recebe isso aí, foi absorvido lá no intestino, passa pelo fígado, o fígado já pega isso, uma parte disso. Cada vez que vai passando, ele vai pegando um pouco, né? Porque o que é absorvido é maior do que o que ele consegue pegar de uma vez só, né? Mas aí ele vai pegando ali aos pouquinhos. Cada vez que passa sangue pelo fígado, ele retira uma parte. Aí ele pega, por exemplo, glicose, faz glicogênio, armazena. Pega ácido graxo, faz triacilglicerídeo, põe numa lipoproteína. Pega aminoácido, sintetiza as proteínas que precisa, e assim vai indo. Ele vai fazendo esses processamentos, armazena aquilo que pode armazenar, e aquilo que não pode armazenar, mas que pode já dar um destino, ele já dá o destino, e assim vai. Certo? Ainda, ele sintetiza as proteínas plasmáticas, como albuminas, as globulinas alfa e beta, os fatores de coagulação e várias das proteínas de transportes que existem dentro do sangue. Também contribui para o sistema imunitário do organismo através da resposta imunitária hepática, que vocês vão estudar posteriormente lá no modo de mecanismo de agressão e defesa, e também pela depuração dos complexos antígeno-anticorpo na circulação. Então, faz um complexo antígeno-anticorpo, neutraliza o antígeno, né? Aí isso vai para o fígado destrói isso, elimina isso do corpo, tá? É também um órgão de biotransformação. Então, ele pega moléculas que o nosso corpo produz, que não, da maneira que o corpo produz, não dá para ser excretada, ele processa isso, faz algum tipo de modificação química nela, por isso que a gente fala de biotransformação, e transforma isso em algo capaz de ser excretado. Ele não faz isso só com aquilo que nós ingerimos, ou que nós produzimos, mas também com coisas que nós ingerimos, como, por exemplo, os medicamentos. Então, muitos medicamentos que nós ingerimos passam pelo metabolismo hepático, se transformam, então, numa molécula inativa e agora é possível de ser eliminada do corpo. Tá? Uma outra função importante é sintetizar os ácidos biliares, ou sais biliares, como a gente costuma chamar. Esses ácidos são formados a partir do colesterol, certo? Ele secreta isso no que nós chamamos de bile, e eles vão promover, então, a emulsificação das gorduras, que vai facilitar aí a absorção e o processo de digestão daquilo que precisa ser digerido pelas enzimas lipases, né? Também, como o fígado é o principal local de catabolismo dos hormônios,
ele é o lugar, então, que regula ou contribui para a regulação dos níveis plasmáticos desses hormônios. Então, por exemplo, você acorda de manhã, produz um monte de hormônio da tireoide. Aí o seu sangue fica cheio de hormônio da tireoide. Com o passar das horas, o fígado vai metabolizando esse hormônio e o nível de hormônio da tireoide vai baixando. Quando chega de noite, o nível de hormônio da tireoide está mais baixo. E aí você consegue dormir, por exemplo. Né? Se ele não fizesse isso, você ia ficar com muito hormônio o dia inteiro e o seu corpo, então, não conseguiria relaxar para você dormir. Né? Ainda faz, ele recebe estímulos, tanto hormonais como neurais, para a manutenção da glicose plasmática, ou seja, se tem muita glicose, ele é estimulado a pegar a glicose e fazer glicogênio. Se tem pouca glicose, ele é estimulado a pegar o glicogênio, quebrar e devolver para o sangue. Ou pegar aminoácido, transformar em glicose e jogar para o sangue. Então, essas são as principais funções aí do fígado, né? Em grupos de funções, digamos assim. Tá? Bom, agora, um outro detalhe seria, então, o metabolismo do álcool. O álcool que nós ingerimos, né, o etanol, que é o álcool presente nas bebidas alcoólicas que nós ingerimos, ele é um estimulante do sistema nervoso central. À medida que nós ingerimos o álcool, a gente fica alegre, fica animado e tal, mas ele também é uma fonte de energia. O fígado consegue pegar esse álcool, transformar num metabólito que possa gerar ATP. Então, ele pega etanol, transforma em acetaldeído. Esse acetaldeído é convertido em acetato. Esse acetato alimenta o ciclo de Krebs e gera energia. São produzidos cerca de 16 mols de ATP por mol de etanol metabolizado, o que é muita energia para o corpo, dependendo da quantidade de etanol que você ingerir. Né? No entanto, né, quando você tem ingestão crônica de álcool, ou seja, eu ingiro álcool em quantidade maior do que o que eu deveria ingerir, certo? Há uma inibição dessa segunda etapa, essa transformação de acetaldeído em acetato, por falta dessa coenzima aqui, ó, o NAD. E aí acumula-se o acetaldeído e nós temos, então, os efeitos tóxicos do acetaldeído sobre o organismo. Tá? Existe, além dessa via, usando a álcool desidrogenase, etanol via álcool desidrogenase, formando acetaldeído, e acetaldeído vira aldeído desidrogenase, virando acetato, duas outras vias alternativas. Uma usando catalase, que usa peróxido de hidrogênio, e outro usando um grupo de enzimas microsomais que nós chamamos de MELs, né? E que também transforma etanol em acetaldeído. Qualquer que seja a via, né, o etanol é convertido em acetaldeído. No entanto, a gente tem uma coisinha. Essa via microsomal, usando o MELs lá, né, ela acontece quando o consumo do álcool é crônico, ou seja, grandes quantidades e diárias de álcool. Sob condições normais, essa via é pouco usada na ingestão de pequenas quantidades de álcool, e a via principal, então, é essa via que acontece no citosol. À medida que você aumenta um pouco, ativa a via peroxissomos, né? E, em grandes concentrações e em consumo crônico, ativa, então, a via microsomal. Essa via microsomal, primeiro que ela consome a energia, não gera esse NAD aqui, ó. Se não gera esse NAD, vai diminuir aquele rendimento energético que o álcool oferecia. Normalmente, a pessoa que faz consumo crônico de álcool, ele não come muito, ele mais bebe do que come, né? O alcoólatra, por exemplo, né? Então, ele bebe e não come nada, né? Então,
o que que acontece? Ele gera menos energia a partir desse álcool que ele ingeriu. Então, mesmo ele tendo ingerido o álcool, ele não tem rendimento energético para isso, certo? Além disso, né, o acetaldeído produzido, certo? Vai, em grandes quantidades, não vai ter nada para a mitocôndria, nada suficiente para a mitocôndria transformar ele em ácido acético e alimentar o ciclo de Krebs. Então, toda aquela energia que seria gerada nessa parte aqui também não dá. Acumula acetaldeído, e aí você vai ter os efeitos tóxicos do consumo excessivo do álcool, né? Que pode provocar, né, efeitos tóxicos diretos sobre o cérebro, né? Então, pode desenvolver o que nós chamamos de encefalopatia alcoólica, problemas no coração e problemas nos rins, em função desse consumo excessivo. Além disso, né, o etanol ele produz o que nós chamamos de caloria vazia, né? Porque o cara produz um pouco de energia, ele não sente fome, né? Mas essa energia não é suficiente, porque o próprio álcool, por ter um efeito estimulante inicial, ele consome essa energia muito rápido, né? Então, ele não come direito, tem uma má nutrição. O efeito, o uso abusivo do álcool acaba levando a problemas de gastrointestinais, né? O álcool desidrata muito a mucosa, então desgasta a mucosa, pode desenvolver gastrite, úlcera, etc., né? Atrapalhando, então, o processo de digestão e levando a má absorção intestinal, o que compromete mais ainda, ou seja, o pouco que o cara come ainda não digere direito e não é absorvido direito, né? Então, esse efeito de má nutrição aumenta ainda os danos sobre, né, coração e cérebro. Então, você vê que há um comprometimento muito grande. Além dele desgastar o próprio fígado, né, e provocar aí a degradação e a cirrose hepática a longo prazo, né? Nem tão longo assim, né? Depende da quantidade e de uma certa susceptibilidade que a pessoa tenha ao desenvolvimento da cirrose. Você vê pacientes com cirrose com idade não tão avançada e até com pouco tempo de utilização, de consumo do álcool, mas consomem em tão grande quantidade e tem uma predisposição já a isso que essa cirrose se instala rapidamente. Ok? Bom, gente, era isso que a gente tinha para estar falando com vocês e agora eu abro para dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, é a hora. Claudinei, Diga. em relação ao consumo crônico do álcool, o que que eu posso relacionar, por exemplo, porque tem sempre um dito popular de que as pessoas que tomam muito álcool chegam a um ponto que parece que o organismo acostuma, né, com a quantidade de bebida que elas ingerem. Esse costume, se eu for dizer ele, no caso, está relacionado ao retículo endoplasmático liso está mais desenvolvido. O que eu Isso. posso falar? O que acontece o álcool, o fígado, ele responde às demandas que são oferecidas para ele. Então, há parte desse metabolismo alcoólico, né? Ele acontece associado ao retículo endoplasmático. Então, há um desenvolvimento maior do retículo endoplasmático e a produção de maior quantidade das enzimas envolvidas no processo de ativação disso. Então, aquela parte do metabolismo microsomal ele vai aumentando aquilo ali, né? E, consequentemente, ele vai tendo uma capacidade cada vez maior de metabolizar o álcool. De maneira geral, por exemplo, quando a gente começa a ingerir bebida alcoólica, você bebe uma latinha já fica meio grogue. Daqui a pouco você está bebendo 12 latinhas para ter o mesmo efeito que você tinha anteriormente. E no consumidor crônico, isso aumenta mais ainda. Só que a capacidade de fazer a segunda parte daquela via que é o problema, porque aquela capacidade não aumenta, né? Do consumidor crônico. E ele acaba, então, tendo os efeitos tóxicos, ele metaboliza parcialmente o álcool,
gera acetaldeído, e esse acetaldeído é que vai fazer mal no corpo dele. Ok? Ok, professor, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não? Então, galera, era isso que a gente tinha para hoje. Vou finalizar a gravação aqui